Olá, boa noite para todos. O meu nome é Jorge Elahá, eu sou trabalhador da Federação Espírita de Rondônia e sou convidado dessa noite para a atividade que nós temos para desenvolver referente à perda dos entes queridos. Esse é o nosso tema dessa noite e sejam, portanto, muito bem-vindos todos os que estão chegando conosco para essa atividade que nós iremos começar agora. Nossa atividade vai durar 60 minutos e nós então vamos começar a nossa programação fazendo a nossa prece de abertura para que a gente consiga ter uma conexão melhor com Deus e assim a gente possa aproveitar da melhor maneira possível essa oportunidade que Deus está nos concedendo para estudar um pouco sobre doutrina espírita. Sejam todos muito bem-vindos e vamos para a nossa prece inicial. Querido Senhor das nossas vidas, derrama as tuas bênçãos sobre os nossos corações, para que o conhecimento que o Espiritismo nos oferece venha trazer, além do conhecimento, o consolo que tanto precisamos para compreender melhor as nossas dores e as nossas dificuldades. Preenche as nossas almas assim da certeza de que, a despeito das nossas tristezas e angústias, o teu coração generoso nos cuida e nos protege o tempo todo. Dá-nos a tua bênção, a tua graça, Senhor, para que, conectados àqueles que são os nossos tutores no mundo espiritual, possamos hoje retirar as melhores lições possíveis de tudo aquilo que nós iremos conversar durante a noite de hoje. Que tu nos abençoes, Senhor da vida, protejas o nosso coração e nos guarde, hoje e para todo sempre, na tua infinita paz. Hoje é dia 9 de agosto de 2020 e no nosso dia de hoje a nossa sociedade costuma celebrar o Dia dos Pais. E hoje, particularmente, que nós estamos celebrando o Dia dos Pais, nós vamos conversar sobre um tema muito sério, muito grave, que toca as nossas vidas de maneira muito sensível, que é a questão referente à perda dos entes queridos. Nosso objetivo hoje é que a gente consiga, de maneira mais clara, alcançar essa discussão e trazer um pouco daquilo que o Espiritismo nos oferece sobre essa questão. A primeira questão que a gente precisa ver quando nós estamos falando sobre perda de entes queridos, quando nós estamos falando sobre essas questões, é que, a bem da verdade, nós não podemos perder de vista o fato de que nossos filhos são espíritos. Nossas famílias, na verdade, são formadas por espíritos. Nós todos somos espíritos. E por termos essa dimensão extraordinária dentro de nós, para que a gente consiga entender melhor o que seja família na ótica que o Espiritismo nos apresenta, nós precisamos voltar um pouco no tempo para voltarmos ao momento anterior ao surgimento das nossas famílias, para entender como que elas foram montadas, como que elas foram elaboradas. O Espiritismo nos fala que num período anterior ao nosso nascimento, num período que antecede a nossa encarnação, nós todos passamos por uma etapa na qual nós planejamos a nossa existência. Nós programamos aquilo que há de nos acontecer durante a vida física. Esse é o grande objetivo pelo qual nós passamos por essa etapa anterior. E nesse período de programação, a gente define basicamente 3 coisas. Primeiro, como vão ser os nossos corpos, que doenças, que características eles vão ter, que tem a ver com aquilo que a gente fez. 2, nós vamos escolher as provas que a gente vai passar. Seremos ricos, seremos pobres, vamos passar por muitas dores ou poucas dores,
qual é a quantidade de lágrimas que a gente tem para fazer, quais são as tarefas que a gente tem para desempenhar, quais são as atividades que a gente tem para fazer durante a nossa vida no mundo corporal. E a terceira é escolher as pessoas que farão parte da nossa vida. Então, antes de nós renascermos, já existe uma programação prévia dos indivíduos que muito provavelmente farão parte da nossa família. Não é um destino, não é uma coisa selada, mas há uma programação para aquilo que deverá acontecer nas nossas vidas durante o período que nós estivermos encarnados. É antes de nós renascermos que a gente escolhe os nossos pais, que nós escolhemos a pessoa com quem vamos casar e escolhemos os filhos que nós também iremos ter. Em síntese, é exatamente a possibilidade de nós programarmos essa questão antes do nosso nascimento que nos afirma que as coisas que vão acontecer conosco, elas já estão programadas antes de nós renascermos. E quando a gente fala que elas estão programadas, não são as coisas pequeninas da vida, mas são as coisas mais relevantes, as coisas mais graves, as coisas mais significativas da nossa existência. Como, por exemplo, quem será o nosso cônjuge? Vamos casar com quem? A gente vai casar? Sim. E com quem vai casar? Vamos ter filhos? Sim. E quem serão esses filhos? Essas questões, elas são relevantes. Mas, por exemplo, ninguém pode considerar que porque a gente programa isso, que nós vamos programar a roupa que usa, o sapato que vai vestir no dia tal. Não. A gente só desenha o macro da nossa vida. Só as questões mais significativas é que estão relacionadas na nossa existência. Portanto, na hora em que a gente vai fazer a nossa reencarnação, nós já trazemos uma programação daquilo que vai nos acontecer. É evidente que nem tudo aquilo que a gente programa acontece. Por quê? Porque o nosso livre-arbítrio muda as coisas. Programa para casar com A, casa com B, ou não casa com ninguém. Programa para não casar e casa com A, com B, com C, com quem quer que seja. Programa para ter 4 filhos e faz uma ligadura de trompas no segundo. Decide que vai ficar com alguém casado para ter 4 filhos e se separa e casa com o outro. Então a gente acaba fazendo muitas mudanças na programação. Mas existe uma programação que é desenhada no mundo espiritual antes do nosso nascimento. E por que estou falando isso sobre essa questão de programação? É porque além dos aspectos da programação específica que diz respeito a, como é que se poderia dizer, a vida que a gente vai viver em si, também nós programamos a época em que nós estaremos na Terra. A gente programa também a expectativa de vida que a gente vai ter. Então nós já saímos do mundo espiritual com uma expectativa de viver 50, 70, 80 anos, 20 anos, 5 anos, 2 meses. Experimentar uma gestação que não vai ser concluída. Então, essas questões referentes à desencarnação dos nossos entes queridos, ela precisa ser olhada de maneira mais detalhada, porque nós temos, pela ótica que o Espiritismo nos oferece, uma leitura de que essas coisas importantes, como a encarnação, a desencarnação, elas não passam despercebidas. Elas fazem parte de um planejamento que justifica que determinadas circunstâncias aconteçam conosco. É lógico que se sabe que as experiências são dolorosas. Perder um ente querido é uma experiência muito dolorosa, muito amarga, muito difícil. Os próprios espíritos que conhecem da imortalidade, vivem a imortalidade, eles mesmos asseveram que não há prova mais amarga na existência do que você experimentar a perda, a morte dentro de casa. Muito bem. É isso que a gente precisa olhar pelo ângulo espiritual. Precisamos ver o que espiritualmente se esconde por trás dessas questões. E aí, particularmente, hoje, nós iremos trabalhar especificamente esses conceitos para que fique mais nítido para todos o que o Espiritismo nos fala sobre essa questão. Então, o que diz o Espiritismo?
Bom, o Espiritismo diz que a programação de desencarnação das pessoas, em que pese parecer que ela é muito rápida, ela obedece a uma programação feita no mundo espiritual. Então, por exemplo, o que levaria uma pessoa a desencarnar antes de nascer? Você engravida e no meio da gestação você perde a criança. Eu não estou dizendo das pessoas que interrompem a gestação, vai e decide interromper. Não, não é isso. É a perda natural. Você engravidou, está sonhando com a criança, ela tem 4, 5 meses, você está esperando aquela criança, já começou a comprar roupinha e de repente acontece um problema na gestação e você perde a possibilidade de que essa criança que deveria vir renasça. Como que o Espiritismo explica isso? O Espiritismo explica que as crianças, elas desencarnam muito cedo, basicamente por 2 razões. 2. Razão número 1. São espíritos que trazem muitos conflitos, muitas dores, muitos problemas espirituais. Eles estão no mundo espiritual muito feridos, muito machucados, eles estão cheios de consequências dos erros que eles fizeram, trazem muitas culpas, e essas culpas se expressam no corpo espiritual. Se você visse esse espírito no mundo espiritual, ele estaria com várias lesões nos órgãos que ele prejudicou. Então, nos braços, no coração, pulmão, o cérebro, olhos, órgãos genitais, pernas. Aonde o espírito mais sente culpa, aí ele promove um processo de autopunição, de automutilação, e ele se apresenta no mundo espiritual com essas deformidades. Então, quando esse espírito ele tenta renascer, ele transmite para o corpo que vai se formar, ele transmite para o corpo as impressões que ele tem. Ele transmite isso. O corpo, então, que era em princípio perfeitinho, recebe uma carga muito pesada de um espírito com graves lesões e, por conta disso, ele deforma esse corpo que está se formando. Essa gestação não consegue ir à frente por conta disso e, por isso, acaba que a gente perde a criança. Você não provocou, mas a criança se perdeu. Aí dizemos, poxa, mas eu queria tanto ser mãe e eu não pude. O que aconteceu? O que foi que houve? Então o Espiritismo diz que uma das situações é que o espírito tem graves lesões, ele não conseguiria completar uma gestação. Então ele vem, tenta, não consegue, a gestação não vai até o final, mas isso é um sucesso do ponto de vista espiritual. Porque aquele espírito que estava doente, ele derramou no corpo boa parte das questões negativas que ele tinha. O corpo espiritual dele, o chamado perispírito, estava cheio de lesões. Ele transferiu para o corpo essas lesões. O corpo, fazendo um papel de esponja, chupou, puxou as energias ruins que o espírito tinha. Ele não conseguiu renascer, mas quando ele sai dessa tentativa aparentemente frustrada, ele está bem melhor, bem mais saudável do que ele estava antes. Ou seja, aquele aparente fracasso é um sucesso espiritual. Porque esse espírito pode tentar uma segunda vez. E se ele tentar uma segunda vez, ele já vem bem melhor, já vem bem mais aparelhado, já vem mais saudável. E uma segunda tentativa dele pode dar até condição dele levar a gestação até o final e ele vai renascer com graves problemas, por exemplo, do coração, no pulmão, no cérebro, e aí com pouco tempo ele desencarna. Aí, poxa, desencarnou a segunda criança que eu tenho e que eu perco. Na verdade, ela está fazendo uma transferência das energias negativas para o corpo, na expectativa de que ela melhore até ela ter condição para vir e integrar aquela família de maneira mais saudável. Isso não quer dizer que se alguém teve dois abortos espontâneos antes e depois o filho nasceu, que os 2 abortos obrigatoriamente eram o mesmo espírito voltando. Pode não ser, pode ser outro.
Em que situação isso poderia acontecer? Isso significa dizer que não necessariamente o espírito tenta até ele conseguir, pode ser outro. E o que está por trás disso? O que está por trás disso é que existem pessoas que pensam que toda vez que o espírito renasce por uma mulher, obrigatoriamente tem vínculo entre mãe e filho. Não é verdade. Nem todo filho obrigatoriamente tem vinculação com a sua mãe biológica. Por quê? Porque tem vezes que o espírito vai passar pela experiência da gestação frustrada. Ele vai tentar um renascimento e ele não vai conseguir. E ele vai então desistir da encarnação. Não vai conseguir. Então eu tenho de um lado um espírito que eu sei que ele não vai conseguir. E do outro eu tenho uma mãe que eu sei que precisa, por alguma necessidade do mundo espiritual, passar pela experiência frustrada da gestação. Então eu junto a tampa com a panela. Não necessariamente esses espíritos se conhecem, mas eles se unem pela natureza das provas. Eu tenho do lado um espírito que precisa passar por isso e uma mãe que precisa passar por aquilo. Não se conhecem necessariamente. Juntam-se as provas, ela engravida de um espírito que possui essa característica, acontece a gestação frustrada, ela cresce na experiência que ela precisa se educar e ele se humaniza na experiência dele. Então todo mundo cresce sem que necessariamente esses espíritos possuam vínculos espirituais anteriores. Mas pode ser que sim. Pode ser que esses espíritos eles realmente possuam vínculos que vão de antes daquilo que a matéria nos pede. Muito bem. Então, dentro da ótica que é apresentada pela doutrina espírita, o que nós observamos sobre isso? É que a perda de crianças não é uma obra do acaso. Ela vem por uma programação espiritual. E como eu disse que são duas causas, eu falei apenas de uma, eu vou falar da segunda. A segunda situação é bem diferente da primeira. Os espíritos encarnam, passam um pouco tempo e depois desencarnam. Quando isso se dá, a gente diz, nossa, mas o meu filho era um filho maravilhoso, ele era um filho lindo, ele era um menino muito precoce, ele era muito inteligente, ele era, meu Deus, ele era o meu anjo. E eu perdi meu anjo. Nessas circunstâncias, o Espiritismo nos fala que espíritos muito evoluídos também têm a possibilidade de renascer entre nós. Espíritos que renascem, espíritos que vêm não para ficar conosco o tempo todo, mas para pegar na nossa mão, para que a gente faça uma transição no momento difícil. De repente você tem uma mãe que está passando por um momento muito grave, muito difícil na existência dela. E por conta disso, a gente acaba precisando de uma ajuda espiritual mais forte. Então, algum companheiro espiritual, algum espírito ligado a nós e que nos ama muito, diz assim, nesse período, essa pessoa que faz parte do meu grande amor vai passar por uma prova muito grave. Então eu vou renascer para estar com ela, para que ela ultrapasse esse período doloroso e quando eu sentir que ela já estiver bem, então está na hora de voltar. Então existem crianças que renascem para unir seus pais. Elas promovem o encontro do casal, a mulher engravida, e aí você, por conta da gravidez, casa, e depois de feito o compromisso do vínculo criado, a criança desencarna. No ventre mesmo, ou até já nascida, passa pouco tempo e desencarna. Nessas circunstâncias, o Espiritismo diz que o que pode estar acontecendo é alguém que vem para promover o encontro de outras pessoas. Ele vem para deixar uma lição, para ensinar, para nos dizer da imortalidade, para encher as nossas almas de consolos e de esperanças com relação a essa questão. Então, é muito amargo perder um filho nessas circunstâncias, ainda mais porque eles costumam ser adoráveis, eles costumam ser profundamente companheiros, e perder um filho assim é um punhal cravado no peito. Nessas
nessas horas em que isso ocorre, o Espiritismo nos sugere que quando isso se dê, que a gente não pense somente na perda, mas que a gente também olhe o que a gente teve, a chance de conviver com essa entidade durante tanto tempo, que a gente se alegre da companhia que a gente teve, ao invés de ficar só olhando naquilo que falta, que a gente pense naquilo que se tem, naquilo que a gente pôde usufruir durante o tempo que Deus nos concedeu de convivência com essas entidades. Por isso, então, nos fala a doutrina espírita que a perda dos entes queridos, nas crianças principalmente, elas decorrem exatamente desses fenômenos que a gente acabou de comentar. É uma situação diferente da perda de jovens, adolescentes, pessoas numa outra circunstância. Por quê? Porque na perda de jovens, adolescentes ou adultos jovens, nós estamos lidando com pessoas que de alguma forma podem ter contribuído para a sua própria desencarnação. As tábuas de mortalidade do IBGE no Brasil nos dizem que na faixa etária dos 13 até os 24 anos é 5 vezes mais perigoso ser homem do que ser mulher. As mulheres, quando elas estão nessa faixa de idade, elas têm uma taxa de mortalidade que é muito parecida com a infância. Elas têm uma chance de desencarnar quando criança, entra na adolescência, essa faixa é quase a mesma, e elas vão atravessar esse período da juventude sem muita mudança nas taxas de mortalidade. Mas os homens, os homens a partir dos 13 anos começam a fazer um processo de crescimento progressivo. Quando chega com 24 anos, os homens têm 5 vezes mais chance do que as mulheres de desencarnar. Por que isso? Porque correm mais no trânsito, gostam de vida mais perigosa, fazem coisas mais arriscadas, gostam de esportes radicais, se envolvem mais em questões de violência, têm maior envolvimento com o álcool e com outros tipos de drogas, possuem mais proximidade com o crime do que a mulher. Então, esses fatores todos combinados levam a uma taxa de mortalidade elevada para os homens em relação às mulheres. E muitas dessas circunstâncias, elas ocorrem motivadas pelo livre-arbítrio do indivíduo. Então, quando alguém desencarna jovem, não significa necessariamente que ele estava programado para desencarnar naquela idade. Ele pode estar desencarnando em função da forma como se decidiu viver, da maneira como se decidiu passar os seus dias. Então, se eu, por exemplo, tenho uma programação para viver 70, 80 anos, mas quando eu tenho 18, eu pego minha moto e saio a toda na cidade, passando pelos sinais fechados e sofro um acidente, bato com a cabeça e venho a óbito, eu não posso dizer que isso estava necessariamente na programação, porque existe muito do livre-arbítrio do indivíduo agindo nessas circunstâncias. É diferente da menina que está indo para a faculdade e que está esperando o ônibus debaixo de uma marquise numa noite de chuva. O ônibus está demorando e ela está agasalhada. Sim, Mônica, seria um caso de suicídio indireto, não suicídio direto, porque a pessoa cruza o sinal não com o interesse de se matar, mas com o interesse de ser muito corajoso. Então, a mulher está debaixo da marquise, agarrada com a sua prancheta, esperando a oportunidade de voltar para a faculdade, e na hora que ela está ali debaixo da marquise, na chuva, a marquise desaba e esmaga a moça debaixo dela. Aí você diz, de repente ela não estava programada para desencarnar. Nesse caso, a primeira pergunta que a gente tem que fazer ela contribuiu para que isso acontecesse? Se a pessoa não contribuiu para o que ocorreu, então você não pode considerar que tem questões de livre-arbítrio envolvida. O menino está no banco de trás, pega uma carona com o vizinho.
Eu vou ali no centro, posso? O filho vai me coloca o filho na garupa e leva, ele vai na traseira do carro. E aí, de repente, um carro atravessa o sinal vermelho e bate e mata a criança ou o jovem. Não houve contribuição dele nesses casos. Quando as circunstâncias se dão desse jeito, é importante considerar que nós possuímos uma programação. E nossos filhos podem ter uma programação para desencarnar cedo, para desencarnar numa idade que não se esperava que isso acontecesse. Não existe, no dizer dos espíritos, prova mais amarga do que você ter a perda dos entes queridos. E entre a perda dos entes queridos, a perda de filho é a mais difícil de todas. Quando alguém perde pai ou perde mãe, nós damos um nome a isso. Quem perde pai ou perde mãe é chamado de órfão. Quando se perde marido ou esposa, nós também damos um nome a isso. Quem perde marido ou perde esposa é chamado de viúvo ou viúva. Quem perde filho ou perde filha, a gente chama de quê? Não tem nome. É tanta dor que não tem nome. Não existe palavra na Terra que possa representar o que significa você sentir que você perdeu o seu filho. Então, nas circunstâncias em que isso acontece, quando você tem seu filho colhido por uma circunstância na qual ele não contribuiu, é de nós buscarmos a compreensão de que uma programação espiritual existe para justificar tamanha dor. O que poderia justificar isso? Por que um filho partiria antes de seus pais? O que pode justificar uma experiência dessa natureza? Existem muitos jovens que a experiência da desencarnação para eles vai se dar para um despertamento com relação à importância do existir. Eu sei que o filme Ghost não é um filme espírita, é um filme espiritualista, mas ele traz uma lição ali muito próxima da doutrina espírita. Se vocês bem perceberem, aquele rapaz que desencarna naquele momento em que o assalto é feito, todo mundo já assistiu Ghost, então eu posso contar que não vai ser spoiler. Então o rapaz desencarna vítima de um processo de assalto que não era o programado, mas acaba acontecendo um tiro e o rapaz desencarna. Ele não sente a desencarnação. A desencarnação para ele não é dolorosa, ele não é um espírito que sofre depois da morte. O sofrimento dele não é morrer, é aceitar-se morto. Aceitar que a vida escorregou por entre os seus dedos. Então, quando você tem a experiência de que você, por exemplo, está na flor da idade, está começando sua vida e aí o fio da vida é cortado, são experiências para que você reflita e desperte para a importância do tempo. Alguns espíritos jovens, que estão hoje num corpo jovem, são almas que já cometeram vários delitos nessa área do uso do tempo. Todos nós somos almas muito antigas, nossos filhos, mesmo parecendo serem muito jovens, são almas muito velhas. Então eles trazem as suas dores que são deles, são experiências que são deles. A despeito de nós amarmos os nossos filhos, nós querermos o que quisermos para eles, a perda dos nossos filhos é muito dolorosa, mas eles não são espíritos jovens, eles são jovens no corpo. Mas eles possuem uma história multimilenar já, com várias experiências. Então o corte do fio da vida, muitas vezes, é o experimento que a alma precisa para que ela diga: não valorizei o tempo, não dei ao tempo a dimensão que eu poderia ter dado. Por algum motivo esse espírito não tem a concessão para permanecer mais tempo na Terra. O mais provável é que seja isso. E existem os casos que são mais próximos das exceções, no qual espíritos muito evoluídos passam pouco tempo na Terra, porque o período que eles têm para passar por aqui é curtinho. Então eles ficam pouco tempo, são reconhecidos pela grandeza de seus corações e desencarnam muito jovens.
Jesus desencarnou, segundo se diz, ninguém tem certeza, com 33 anos. Era um jovem rapaz, muito novo, né? 33 anos. É muito novo. Francisco de Assis tinha 42 anos. Outro menino. Então, são pessoas que desencarnam jovens. Poderiam ter dado um contributo maior, mas não é o objetivo. Não é o objetivo ficar aqui mais tempo. E aí os pais sofrem muito por conta dessa experiência. É bem doloroso você perder um companheiro que, se você acreditava que ele ia ficar com você por muito mais tempo, ele ia ficar e você que ia desencarnar, e você é surpreendido por ter que cuidar do sepultamento do seu próprio filho. É muito, muito amargo. É uma experiência muito difícil. Então, mesmo aqueles que desencarnam mais velhos, aqueles que desencarnam com mais idade, os que já estão, assim, parecido comigo, já estão para lá de Bagdá, mesmo nessas circunstâncias, é sempre doloroso você perder um ente querido. A gente se afeiçoa, a gente quer que a pessoa permaneça, mas muitos companheiros precisam retornar. Nós temos uma programação para desencarnar. Quando a gente veio, a gente trouxe uma expectativa de vida. Mas nem todo mundo cumpre essa expectativa, porque a gente acaba fazendo tanta bobagem que encurta o tempo. Dorme mal, come mal, se alimenta mal, se aborrece, e aí acaba que vai queimando esse fluido para a nossa existência muito rápido. E aí quando você pensa que você ia durar os 75 anos que você imaginou que ia durar, não vai durar. Você lá pelos 65, 68 anos já começa a dar uma série de complicações, porque o organismo está se desgastando muito rápido, ele está sofrendo um desgaste acelerado por conta da forma de nós convivermos em sociedade. Portanto, a perda dos entes queridos, seja um bebezinho, seja uma criança, jovem, um cônjuge ou uma pessoa mais idosa que você está perdendo, é sempre um processo doloroso. Mesmo que a gente compreenda a imortalidade da alma, é sempre doloroso. E o Espiritismo entende isso, porque o consolo que a doutrina espírita nos concede é um consolo para nos dizer que os nossos entes queridos vivem. Existe até uma frase de Emmanuel em que ele diz assim: mais forte do que a perda do filho, só existe uma coisa. Mais forte do que a perda de um filho, só existe uma coisa. 2 pontos, abre aspas. Saber que ele continua vivo. Então, saber que os nossos entes queridos vivem é a maior consolação que se pode ter. Você saber que você vai poder ter de volta a companhia do filho que você tanto ama, que você vai poder estar próximo do seu cônjuge, que você vai reabraçar seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus amigos, as pessoas que lhe são caras. Você ter a compreensão, de que a vida ela prossegue é muito importante. Então, se por exemplo você está, como a Mônica pergunta, uma mãe que está hospitalizada e em vias de desencarnar por Covid, nessa hora a gente não pode ter a ideia de dizer para a pessoa, não chore porque não... Deixa a pessoa chorar. É desumano você dizer para a pessoa que ela não chore. O que a gente faz numa hora dessa? A gente diz, usufrua da sua mãe. Por mais que pareça que ela não esteja ouvindo, fala para ela o que você tem para dizer. Porque você pode não ter uma segunda oportunidade para dizer que a ama. Então, se a mãe dela está hospitalizada, se ela tiver condição de visitar, porque nesses tempos de Covid até a visitação está bem difícil, mas se ela puder, que ela converse com a mãe, que ela diga as coisas que ela tem para dizer, porque às vezes a pessoa pode estar em coma, mas ela ouve o que se diz. E às vezes ela está em coma, mas ela está realmente
não está ouvindo, mas o espírito ouve. Então a gente conversa, não é com o corpo que está ali, mas a gente conversa com a alma que ainda nos ouve. É estar com a pessoa para dizer aquilo que a gente ainda não disse. Às vezes esses tempos da desencarnação que a gente vai ter, é exatamente para a gente poder dizer as coisas que não falou, fazer o que ainda não fez. E nada garante que a desencarnação vai acontecer. Se serve como experimento pessoal, o meu pai tem 90 anos. O meu pai, ele tem 90 anos. E ele pegou Covid. Ele pegou Covid e as pessoas acharam que ele não ia resistir. E ele, conversando comigo ainda hoje, dizendo: meu filho, eu deitado na rede, eu via o pessoal conversando como se eu já tivesse morto. E eu estava vivo. Então ele ouvia as conversas das pessoas. Ele estava em casa, ele não foi hospitalizado. Mas assim, é muito importante que a gente passe esses momentos tendo a compreensão de que a gente não é só corpo, que a gente também é espírito. E isso tem a ver muito com as dicas que o Espiritismo nos oferece de como a gente deve fazer para tratar as circunstâncias que envolvem a questão da perda dos entes queridos. E nesse particular, se nós nos debruçarmos sobre as obras espíritas para que elas nos deem alguma orientação com relação ao procedimento nesses estágios, nessa situação, vamos perceber que a literatura espírita tem 3 conselhos que ela nos oferece sobre essa circunstância da desencarnação. São 3 conselhos para a gente seguir com relação à perda dos entes queridos. Conselho número 1. O que é que ele diz para nós? Que a gente, quando passar pela perda dos entes queridos, que a gente não finja que não dói. A gente sinta a dor que tem que sentir. Afinal de contas, quando um filho viaja para fazer faculdade fora, a gente chora de saudade dele. Por que eu não choraria por um ente querido que está indo para o mundo espiritual? Por mais que se saiba que a morte não existe, por mais que se saiba que a vida continua, por mais que se tenha a compreensão que após a morte nós deveremos nos encontrar com as pessoas que nos amam, a morte existe. Existe o fenômeno da separação, pelo menos física nossa, dos nossos entes queridos. E a gente sente saudade. Então, é direito que a gente tenha de sentir essa dor. É direito nosso. Então, você chegar com alguém, pelo fato de sermos espíritas, e eu vim visitar você, mas não chore, não engole choro, isso é maldade. Se a pessoa está sentindo saudade, deixa ela sentir. O que a gente deve fazer? Aí, respondendo um pouco mais direto àquilo que a Mônica perguntou, a gente chega perto da pessoa, pega na mão dela e senta junto. E a gente não fica falando de espiritismo. A última coisa que a pessoa quer numa hora dessa é ficar ouvindo. Ela fica calada. O que ela quer é só cumplicidade. Ela quer companhia. Então a gente chega, senta junto e diz para a pessoa assim: os seus amigos estão todos aqui para ajudar você naquilo que você precisar. E fique junto. Fique para ouvir o que a pessoa tem para dizer. Mas não fique, olha, a pessoa, a desencarnação. Não é momento para isso. Você só faz companhia. E se a pessoa estiver chorando, não reprima o choro. Deixa ela chorar. Esteja ao lado dela nesse momento de sofrimento. É muito amargo. A gente fica junto. Passado o sepultamento, quando você já estiver nos dias que se seguirem, em que a pessoa, você já sabe que já passou aquele trauma, as primeiras 24 horas a gente geralmente não quer ver ninguém, a gente quer ficar sozinho, só pensando. E aí, dependendo de cada caso, do grau de amizade, ou se a pessoa tem depressão ou não, a gente até faz um acompanhamento mais de perto ou não. Mas, via de regra, deixa a pessoa passar o primeiro dia sossegada, deixa ela sentir as dores que ela tem, deixa ela ficar quietinha com a família,
Se você não é da família, deixa eles ficarem quietos no primeiro dia. Nos dias que se seguem, você visita. Quando você visitar, não venha falar de coisas tristes. Não venha dizer, nossa, mas como foi, né? Nossa, mas... Nossa, quando... Não fale de coisa triste. Venha falar de vida. Venha com sorriso. Venha com alegria. Não venha com cara de enterro para falar com a pessoa. Venha com um sorriso nos olhos. Dizer, oi fulana, eu vim te ver, vim saber como é que você está, vim saber como é que estão as coisas, como é que você tem passado. E evitar dizer assim, e aí, está tudo bem? Essa pergunta a gente não deve fazer quando a pessoa perdeu um ente querido. Eu vim ver como é que você está tudo tranquilo com você, você está precisando de alguma coisa. E se a pessoa perguntar sobre espiritismo, aí você responde, aí você fala, mas você não se antecipa. Você primeiro ouve o que ela tem para dizer e fica junto. E se ela chorar, fique junto. Não reprima o choro. Então a doutrina espírita diz que quando você está nessas circunstâncias, a pessoa precisa fazer contato com a sua dor, porque você não sabe as histórias que estão dentro da pessoa. Às vezes a gente está chorando, não é a perda, mas é o fato de você ter feito lá atrás algo que não deveria ter feito. Então o remorso, algumas coisas que a gente está se resolvendo, é até uma forma de momento terapêutico do indivíduo. Ele está lembrando do pai, da mãe, ele chora, e está chorando porque ele, de repente ele tem uma história que ele não contou para você, que ele está revivendo esse momento da vida dele. Então a gente respeita esse momento íntimo que a pessoa tem dentro da sua história de vida com aquele que desencarnou. Agora, dentro desse conselho número 1 que o Espiritismo diz, existe uma outra coisa que é o choro desespero, o choro revolta, o choro blasfêmia, a desesperança. Isso a gente tem que evitar. Nós precisamos evitar isso porque isso não nos ajuda. Isso retira de nós o equilíbrio que a gente precisa ter. Você quer chorar de saudade? Chore. Você quer sentir a falta do ente querido? Sinta. Mas não se desespere. Porque quando a gente se desespera pela condição espiritual do nosso ente querido, os fios invisíveis que nos vinculam levam a nossa perturbação até ele. Ele se sente perturbado. Nós não precisamos nem mentalizar a pessoa, porque as mentes estão ligadas. Então, quando você, por algum motivo, passa por uma perda de um ente querido e você fica, meu Deus, que desespero, não pode. Você está perturbando a pessoa que desencarnou. Então, quer ajudar? A gente chora. E vamos fazer uma prece? Vamos pedir bênçãos para ele, para o lar e tal. Então, você ora com a pessoa e tal. E todas as vezes que você perceber que ela está escorregando para o desespero, está escorregando para a blasfêmia, sem que você brigue com ela, você tenta tirar ela desses pensamentos. Não é bom a gente pensar assim. Não coloque nunca na pessoa delas. Não pense dessa forma. Diga, não é bom a gente pensar dessa forma. Não é bom a gente agir assim. Se inclua na frase para não parecer que você está dando uma lição de moral. É muito antipático dar lição de moral. Então a gente, quando conversa, a gente sempre pluraliza na resposta, se incluindo para não parecer que você é um ser de outro planeta que não sentiria o que a pessoa está sentindo. Então você diz, não, isso não é bom. Quando a gente fica assim, a gente faz mal para nós, faz mal para quem foi também. E aí, com muito carinho, mas com muito carinho, a gente tenta cuidar da pessoa, para que ela não faça disso um momento de dor e de desespero. Esse é o conselho número 1 que a literatura espírita tem. Conselho número 2. Conselho 2. Não faça da sua casa um museu. Não crie na sua casa um santuário para cultivar a ausência do seu ente querido. Algumas pessoas, quando perdem os seus parentes, principalmente filho, sente uma dor tão grande que não tem coragem de entrar no quarto. Deixa o quarto do jeito que ele estava. As roupas suadas, que ainda tem o cheiro da criança,
a gente nem tem coragem de lavar. A lição que ele estava fazendo ainda fica aberta na mesma página. O lápis que ele apontou ainda é deixado no mesmo lugar. As roupas não são mexidas e o quarto é trancado, como se você tivesse criado dentro de casa uma espécie de museu. Não é bom. Não está se dizendo com isso que você imediatamente tem que desmontar tudo que seja referente ao parente que desencarnou. Todos nós temos direito a luto. Todos nós temos o direito de sentir a dor da perda da presença material do nosso ente querido. Mas a gente não pode cultivar essa presença por muito tempo, porque a gente acaba escravizando as nossas mentes e congelando a nossa história num passado. Então a gente vai fazer assim. Num primeiro momento é plenamente razoável que a gente passe por essa circunstância, que a gente sofra isso. Isso é entendível que seja assim. Afinal de contas, as pessoas têm direito de sentir a dor da perda. Mas passado esse momento mais doloroso, a gente deve voltar ao quarto e iniciar o processo de desmonte desse museu. Você vai separar as coisas em dois grupos. As coisas que efetivamente são verdadeiramente ligadas a ele e aquilo que não é. Roupas, sapatos, livros, coisas que não têm muito vínculo. Entregue para outras pessoas para as quais isso vai poder ser muito útil. Realize para outras pessoas a possibilidade delas terem aquilo que não vai ser mais útil. Seu ente querido não vai mais usar aquelas roupas, não vai mais usar os objetos. A gente passa para frente. Mas os objetos que são realmente ligados a essa pessoa, a gente guarda. Essa medalha aqui que ele ganhou, eu vou guardar. Essa caneta que ele gostava, vou guardar. Então a gente guarda aquilo que a gente percebe que é mais importante e se desfaz, para que a gente não crie esse ambiente que não é bom dentro das nossas casas. A gente mantém por um período de tempo razoavelmente curto e depois a gente se desembaraça disso. Espiritismo não é judaísmo, mas eu quero contar umas coisas do judaísmo, como é que elas acontecem, só para você ter uma noção de como é que são as coisas. Quando você sabe que você perdeu um parente, a roupa que você estiver, a gente rasga. Você tem que fazer algum rasgo na roupa que você está usando, como um sinal de que você reconhece que perdeu o seu parente, como uma negação da negação, que a pessoa, não morreu. Não, mas você pega e rasga, que é para dizer, eu reconheço que eu perdi. Então, esse rasgão na roupa é exatamente para isso. Na primeira semana que você perdeu seu parente, a comunidade judaica vai na sua casa todo dia fazer orações na sua casa, durante uma semana. Depois da primeira semana, no primeiro mês, ninguém vai mais. É você que tem que ir na sinagoga. A comunidade judaica não vai mais, que é para ir tirando você do luto. Você, durante o primeiro mês da desencarnação, vai à sinagoga para fazer isso. E quando completa um ano, você vai para uma reunião na sinagoga para o encerramento do luto. O luto judaico dura 1 ano. E a coisa mais curiosa, você comparece na cerimônia do luto com a mesma roupa que você rasgou, costurada, para mostrar que você costurou. Só que quando costura, não pode costurar com a mesma cor de linha. Ela tem que ser costurada de maneira diferente para mostrar que aquilo rasgou, mas que você fechou e você está agora com aquilo já remendado, mas não sumiu o rasgão que você fez. Então é feito assim para dizer que a ferida está fechada, mas você continua tendo a lembrança do outro, mas com isso cicatrizado. É só para ter uma noção de como o judaísmo trata essa questão. E nós, dentro da doutrina espírita, temos que fazer um esforço para que a gente não guarde excessivas lembranças, porque a gente fica escravizando o outro.
Toda vez que a mãe entra no quarto e chora, ela evoca a presença do filho. Ela fica puxando a criança de volta. E aí passa 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, e a gente continua cultivando essas coisas como se realmente a gente não quisesse aceitar a realidade do que está acontecendo. Esse é o conselho número 2. E o conselho número 3 que o Espiritismo nos dá é que a gente faça um esforço para não se perder olhando só para trás, que a gente olhe para frente também. No livro Ceifa de Luz tem uma mensagem no capítulo 45 que diz assim, que na Terra nós temos que conduzir as nossas vidas tal como faz o condutor do veículo. Quem dirige não dirige olhando só para o retrovisor, porque o retrovisor é o passado. Se eu for dirigir olhando só para o retrovisor, bate. Então quem dirige, quem vive olhando só para o ontem, vai bater. Você tem que dirigir olhando para frente. Só que como é que o motorista dirige? Ele não abandona o passado. Ele não abandona o retrovisor. Para que serve o retrovisor? É uma olhada rápida para se orientar, mas o principal é para frente. Então, não é para abandonar o passado, não é para tirar o espelho retrovisor. Use o retrovisor, mas use o passado como se fosse um espelho retrovisor. É só uma olhadinha. Olhou, se orientou, bola para frente. Porque a gente tem muita vida para viver. E retomar as nossas histórias não significa que a gente está desconsiderando a importância que os nossos entes queridos têm. Porque os nossos entes queridos gostariam demais que a gente retomasse. Eles não se agradam de nos ver tanto tempo, tantos anos, revivendo as mesmas dores e sentindo as mesmas angústias, porque isso também lhes atrapalha. Ver que eles produzem tanto sofrimento não lhes faz feliz. Então a gente tem que cultivar uma lembrança saudável. Passado o período do luto, nós temos que lembrar que nós temos outros entes queridos que também precisam de nós. Às vezes você tem vários filhos e um desencarnou. É doloroso? Muito. Mas você tem outros que você tem que cuidar. Ele não é o único. E ele não se agrada de saber que você virou de costas e está agora apenas olhando para trás sem perceber o que você tem para fazer. Que a gente retome a nossa história de vida. Porque nós também temos uma programação para cumprir. Nós também temos uma atividade para desempenhar durante a vida física. E se a gente fica muito tempo fixado nas nossas dores, nas nossas tristezas, nós acabamos não aproveitando o tempo. Nós acabamos não fazendo todas as questões que a gente tem para realizar. Os nossos entes queridos desencarnados se agradam quando nós, depois de passar o período do luto, nós renascemos melhores do que nós éramos. Às vezes, as pessoas se engajam em causas extraordinárias depois de um trauma desse tipo. Muitas mulheres se abraçam com a campanha contra o câncer, visitam hospitais, fazem uma série de coisas exatamente pela possibilidade de serem úteis com a experiência que viveram. Isso é crescer com a dor. Agrada aos espíritos quando nós nos envolvemos verdadeiramente numa nova proposta de vida a partir da dor que a desencarnação produz dentro dos nossos lares. É um esforço que a gente tem que fazer de vencer os nossos dramas, de lutar contra as nossas fragilidades e avançar, apesar das nossas dores. Não é fácil, nem um pouco. Às vezes demora anos para a gente poder superar. A depender das circunstâncias e de cada caso, a situação pode ser bem mais difícil do que parece. Perder um cônjuge, um companheiro que dividia com você as responsabilidades pode demorar muito tempo para que essa ferida cicatrize. Mas eu quero contar uma coisa para vocês. Um segredo que acontece com todos nós que vivemos isso. A sensação que nós temos quando acontece a desencarnação em casa é que essa dor nunca vai passar. Que a gente nunca vai conseguir, que nós não vamos conseguir sobreviver a tanta dor. Esmaga o nosso peito.
a gente não consegue dormir, a gente às vezes cai em depressão, a gente sofre uma série de conflitos pela perda de uma pessoa que a gente ama muito. Mas o que eu quero dizer é que essa ferida, mesmo sendo assim tão dolorosa, ela um dia vai fechar. Ela vai fechar. E toda ferida que fecha, ela deixa uma cicatriz, ela vai cicatrizar. Parece que não cicatriza, mas cicatriza. Demora, mas ela vai fechar. Agora veja, toda ferida que cicatriza deixa uma cicatriz. Então acostume-se com a ideia. Quando ela fechar, ela vai fechar, mas você vai levar em você uma cicatriz que vai ser a marca que vai ficar em você da perda de alguém. Você não será mais igual ao que você era antes. Se você perder um filho, sua visão de mundo nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais você vai ver filho do mesmo jeito. Se você perder um cônjuge, nunca mais você vai ver do mesmo jeito. Quando você vê as pessoas discutindo, brigando, você não faz isso, não. Não discute com teu cônjuge, não faça isso. Nós não seremos mais as mesmas pessoas. Se você perdeu seu pai que você muito amava, se há uma falta muito profunda da presença dele na sua vida, você não será mais a mesma pessoa. Vai cicatrizar? Vai cicatrizar. Mas a cicatriz será a marca que você vai levar, mostrando que você é melhor do que você era antes. Você agora está com a marca da experiência dentro de você. E nós precisamos de sabedoria para saber lidar com essa experiência. Exatamente pelo esse fato é que o Espiritismo nos diz que nós precisamos ter essa leitura de que a vida continua, de que a morte não vai tirar de nós a presença dos nossos entes queridos e que a gente precisa, de todas as formas, lembrar que a morte não vai afastar de nós os nossos entes queridos. Nós vamos continuar a senti-los nos nossos sonhos, tendo as nossas visões, sentindo as suas presenças em nossos momentos de crise, nossos momentos de dor. Eles não se afastam de nós, eles permanecem conosco. E é essa a lição que a gente precisa ter. A morte não tem o poder de separar os corações que se amam. Nós somos espíritos marcados para sermos profundamente felizes, mas a gente precisa aprender a lidar com a dor para que a gente consiga crescer com ela e nos tornarmos efetivamente pessoas melhores. É dentro dessa leitura que a gente relembra Jesus, o Senhor das nossas vidas, que depois de uma traumática desencarnação na cruz, reaparece para os seus discípulos, vivo, provando que a morte não existe. A chamada ressurreição de Jesus nada mais é do que a prova inconteste da imortalidade da alma. O Cristo reaparece para eles dizendo: a paz seja convosco. E ele então volta a conviver com seus discípulos, como espírito agora, não mais como corpo. Nossos entes queridos também são espíritos. Perderam o corpo de carne, mas continuarão convivendo conosco, sentindo as nossas alegrias e as nossas tristezas, renteando conosco todas as vezes que isso se fizer necessário. Por isso, nesses nossos momentos de reflexão, que a gente relembre de tudo isso e agradeça a Deus a oportunidade que Ele nos concede de termos a leitura que o Espiritismo nos oferece. Portanto, que neste domingo o Senhor preencha os nossos lares da fé e da certeza de que a morte não vai nunca invadir os nossos corações, porque a luz da doutrina espírita clareou as nossas almas por dentro, e apesar da tristeza que ela pode trazer, nós temos uma consolação extraordinária que o Espiritismo nos concede. Aprendamos assim a valorizar o conhecimento que o Espiritismo nos dá e agradeçamos a Deus do fundo das nossas almas o consolo que o Espiritismo nos oferece, porque nós temos hoje uma leitura de mundo que
nos dá a força que muitas vezes a gente precisa para superar essa dificuldade tão grande que o mundo oferece para cada um de nós. Portanto, que Deus nos abençoe, proteja as nossas vidas e nos